19 de julho de 1963. Voo número 90. Joseph Walker está prestes a fazer um voo histórico, mas ainda não sabe disso. Ele sorri para seu piloto mostrando o sinal de OK e fecha o cockpit de seu amigo de aço, o mais novo foguete sem motor, o X-15. É colocado sob a asa de um bombardeiro B-52. Eles decolam e sobem até 13 quilômetros. Joseph está calmo e cheio de alegria porque se preparou para este momento durante toda a vida. Ele confia no seu amigo alado de aço como ninguém. O bombardeiro deixa cair o X-15. Os foguetes disparam e, com um impulso fantástico de 25 mil kg-força, Joe voa abruptamente em direção rumo à borda do espaço. Ele sabe que seu sonho de fazer o primeiro voo de avião suborbital em breve se tornará realidade. Joe ajusta os controles para intensificar a energia do foguete. 6.000 km por hora, 100 km de altitude. Em contraste com a visão usual azul-céu de um avião, a bela visão curva do planeta Terra e um horizonte negro são um privilégio visual que apenas algumas pessoas podem ter. A reação de Joseph Walker mostra que ele está experimentando gravidade zero. Bem-vindo ao espaço, o piloto diz em silêncio. Nós conseguimos, pessoal. Quando trabalhava como piloto de teste, ele costumava sobrevoar as luzes da cidade ao anoitecer. Elas se reuniam em mosaicos gigantescos abaixo e o lembravam das estrelas distantes que ele tanto queria alcançar. Seu sonho de se tornar um astronauta e obter as asas de astronautas que ele considerava uma grande honra surgiu nessa época. No caminho para o seu sonho, Joseph estudou muito e se formou como bacharel em física. Ele também tinha uma vasta experiência em testes nas primeiras aeronaves da série X e 27 voos em foguetes depois de se juntar à NACA, que significa Comitê Nacional para Aconselhamento sobre a Aeronáutica, em Dryden, em 1951. Ele combinou a experiência com uma boa noção de engenharia. O que leva um piloto de teste a arriscar sua vida todos os dias? Coragem? Dever? Devoção? Paixão? Tudo isso. Joseph era um talentoso piloto de teste e não trocaria de lugar com ninguém, mas sempre almejava algo mais. Então ele se tornou a pessoa certa para o programa do voo especial X-15, quando foi convidado para ser seu piloto-chefe. Toda a equipe, incluindo os engenheiros e todos os 12 pilotos de teste, tiveram que provar que poderiam projetar um avião que voasse e sobrevivesse a velocidades hipersônicas. Antes, havia apenas uma teoria sobre voo hipersônico e testes de túnel de vento em subescala. Por isso, restavam muitas dúvidas, tais como: seremos capazes de provar isso? Conseguiremos projetar um avião que seja estável e controlável em velocidades hipersônicas? Seria possível criar uma estrutura que resista às altas taxas de aquecimento associadas às velocidades hipersônicas? E, mais importante, um piloto poderia sobreviver e agir adequadamente nesse ambiente de alta energia? Quando o X-15 é lançado da asa do bombardeiro, ele primeiro entra em queda livre por vários segundos, e só então os foguetes podem ser inflamados. Portanto, também havia um risco considerável de uma falha do foguete. A equipe também teve que projetar um avião que fosse controlável fora da atmosfera e pudesse reentrar com sucesso em alta velocidade e em ângulos íngremes. Se o X-15 entrasse no ângulo errado, o avião seria destruído. Então, eles poderiam provar tudo isso? Testar regularmente os limites é um trabalho real de qualquer piloto de teste. Joseph conhecia a anatomia de seu amigo alado tanto quanto a dele, porque sua vida dependia disso. O X-15 parecia um grande tanque propelente com um cockpit. Tinha 15 metros de comprimento, 6 de largura e 4 de altura. Mas os tanques de propelente ocupavam aproximadamente metade desses 15 metros. O X-15 pesava 6.800 quilos sem propelentes e 15.000 quilos com eles. Os propelentes consistiam em oxigênio líquido e amônia anidra. Para voar na velocidade hipersônica de Mach 6, ou 6.440 km por hora, é preciso ter um avião que aguente temperaturas de até 648 graus Celsius. É por isso que o X-15 foi construído de aço Inconel X, uma forte liga de níquel-aço e de alta resistência. Apenas 3 aeronaves foram construídas. O X-15 era de longe o avião mais rápido existente naquela época. Podia voar a uma velocidade de até 7 vezes a do som, que é de 340 metros por segundo. Joseph Walker poderia voar para a borda do espaço e pousar novamente em 12 minutos. O avião era alimentado por um motor de foguete líquido Reaction Motors XLR-99, que fornecia um poderoso empuxo de 25.800 kg-força.
Durante o primeiro voo no X-15 de Walker, ele não sabia quanta potência os motores de foguete tinham e foi empurrado contra o assento do piloto, gritando: "Oh, uau!". O enorme assento de ejeção pesava mais de 120 quilos. Tinha 2 grandes estabilizadores implantados para a ejeção e 2 grandes lanças telescópias que se estendiam para a estabilização do assento. A aeronave tinha uma asa convencional, embora pequena, com apenas um vão de 7 metros e cerca de 18 metros quadrados de área. A cauda da aeronave era incomum, com 2 superfícies horizontais inclinadas e 2 verticais. Essas superfícies de cauda se assemelhavam às penas de uma flecha. Elas tinham o mesmo propósito: manter a aeronave estável e apontada na direção certa. As superfícies verticais superiores e inferiores da cauda eram bastante grandes e grossas em comparação com as dos aviões convencionais. Elas eram em forma de cunha, em seção transversal com uma borda afiada na frente e no exterior e uma base não afiada na parte traseira. Isso para proporcionar uma estabilidade adicional e impedir que a aeronave trocasse de lado em velocidades extremamente altas. O sensor de fluxo de ar no nariz do avião determinava a direção do fluxo de ar e a pressão de impacto. Este sensor era chamado de nariz de bola. Tinha um servoconversor para se alinhar com o fluxo de ar que afeta o nariz da aeronave. A partir disso, os engenheiros obtinham o ângulo de ataque, a inclinação lateral e a pressão de impacto do ar que flui sobre a aeronave. O nariz de bola era resfriado com nitrogênio líquido para evitar que derretesse durante o voo de alta velocidade. Walker às vezes gostava de apostar com seus colegas quem seria o primeiro a levantar o foguete acima da linha Kármán, o limite internacionalmente aceito de 100 km. Em 22 de agosto de 1963, durante o voo 91, Joseph Walker estabeleceu um recorde mundial de maior altitude, de 107 km alcançados por um avião sem motor X-15. O X-15 é içado até o pilone na asa B-52. Os ganchos ficam localizados nas áreas de manutenção, abastecimento e acoplamento do X-15. Todas as verificações antes do voo foram concluídas. Decolagem. O X-15 é a primeira aeronave a utilizar uma plataforma inercial e um computador. Instrumentos barométricos padrão são quase inúteis no X-15. Joseph os tem no painel de instrumentos, mas só os usa durante o pouso, pois eles não funcionam em altas altitudes ou fora da atmosfera. Para uma parte considerável do voo, ele usa dados inerciais para controle e orientação. Lançamento. O X-15 solta do bombardeiro e entra em uma queda livre por vários segundos. Então os foguetes começam a queimar dentro de 85 segundos, produzindo energia extrema. Joseph puxa o avião para cima em um ângulo de subida íngreme para começar a formar uma longa parábola e sair da atmosfera. O piloto tem boa visibilidade, já que as janelas estão ao lado de sua cabeça. Uma coisa muito incomum sobre a visibilidade das janelas do X-15 é que o piloto não pode ver nenhuma parte do avião. Ele não pode ver o nariz nem as asas, nada. Normalmente, os pilotos usam o nariz e as asas de uma aeronave como referência de atitude. No X-15, tudo que o Joseph tem como referência é a moldura da janela, o que pode causar muita confusão. Mas essa vista panorâmica é perfeita para apreciar o esplêndido horizonte, a fronteira entre a Terra e o espaço. Joseph pensa como é tranquilo aqui, como em nenhum outro lugar. Missão concluída. Joseph completa uma parábola perfeita e reentra na atmosfera com sucesso. O X-15 é como um pássaro velho e resistente que aparece e bate à medida que acelera acima da velocidade extrema. Mas tudo se mantém intacto, levando Joseph Walker de volta para casa. Ele está pronto para começar a planar, pousando do espaço. O X-15 tem algumas características excepcionais que aumentam significativamente a segurança do pouso. Possui freios de velocidade altamente eficazes, que são essenciais em uma aeronave sem motor para ajustar a energia e garantir que um piloto volte ao chão com segurança. Quanto mais eficazes eles forem, mais preciso será o controle da energia e mais preciso será o pouso. É difícil imaginar, mas o piloto pousa o X-15 apenas cerca de 11 minutos e 8 segundos após o seu lançamento, tendo percorrido a distância de 543 quilômetros. Joseph Walker faz história como o primeiro piloto de teste civil voando para o espaço 2 vezes em um foguete. Apesar de todos os riscos do programa X-15, os corajosos pilotos de testes empurraram os limites de suas habilidades de pilotagem e saúde física para dominar a tecnologia experimental inovadora. O sucesso do programa ajudou a desenvolver o programa do ônibus espacial e a pavimentar o caminho para que a NASA continuasse até a Lua, décadas depois. Joseph Walker recebeu muitos prêmios e as queridas asas de astronauta, mas apenas muitos anos depois.
Confiaram em Joseph para pilotar o veículo de pesquisa de aterrissagem lunar, usado para desenvolver técnicas de pilotagem e operação para pousos lunares. E a famosa cratera da lua Walker foi nomeada em sua homenagem. 4 de dezembro de 1970, o piloto Bruce Jernan tinha 2 passageiros a bordo de seu avião monomotor Beechcraft Bonanza, seu pai e seu sócio. Eles decolaram da ilha de Andros, nas Bahamas, rumo ao noroeste, em direção à costa da Flórida. Claro, eles estavam no terrível espaço aéreo do Triângulo das Bermudas. Mas aquele era um voo típico que Bruce já havia feito dezenas de vezes antes. A viagem geralmente demorava cerca de 1h30, sem qualquer percalço. Bruce decolou e começou a ganhar altitude. Coisas estranhas começaram a acontecer desde o início. Primeiro, ele percebeu uma pequena nuvem à frente, mas ela continuou crescendo. Não pelo avião estar se aproximando. Ela estava realmente ficando maior em tamanho. Bruce teve que passar voando através dela e saiu do outro lado sem qualquer problema. Ele ganhou altitude e mais uma nuvem misteriosa apareceu. Essa era enorme, e o piloto não teve outra escolha a não ser voar através dela também. Naquele momento, ficou escuro como a noite ao redor da aeronave. Mas aquela não era uma nuvem de tempestade, não estava chovendo. Bruce estava começando a ficar preocupado. E então, BUM! Ele viu flashes de uma luz branca. Continuou voando por mais 30 minutos quando percebeu que era a mesma nuvem pela qual havia passado antes de começar a subir. Mas agora, ela era cilíndrica e o avião voava pelo meio dela, que era ampla e parecia infinita. Bruce pensou que nunca conseguiria sair daquela armadilha. Mas 1 minuto depois, viu a luz no fim do túnel. Só que, de repente, as paredes do túnel de nuvens começaram a se estreitar. Elas estavam se aproximando do avião. Os instrumentos de navegação passaram a falhar. A bússola estava girando sozinha no sentido anti-horário. As paredes continuavam se estreitando, cada vez menores, envolvendo como um vórtice. Os instrumentos elétricos ainda estavam enlouquecidos. Bruce tinha pouco tempo e precisava sair rápido daquele lugar. Exaustivos, 20 segundos depois, ele saiu daquela armadilha de nevoeiro. Como o piloto descreveu mais tarde, ele se sentiu sem peso por 5 segundos quando o avião saiu do túnel. As nuvens se dispersaram e agora a aeronave estava em uma névoa acinzentada. Os homens suspiraram aliviados. Bruce imediatamente pegou o rádio e contatou o controle de solo para determinar sua localização. Mas quando o funcionário do controle olhou para a tela verde, seu rosto se contorceu de tão confuso. O avião não estava no radar. Era como se fosse invisível. Então o funcionário de controle disse que a aeronave já estava no espaço aéreo de Miami. Bruce ficou absolutamente chocado. Aquilo simplesmente não podia ser verdade. Lembre, a viagem inteira geralmente levava cerca de 90 minutos, mas desta vez demorou apenas 47 minutos para chegar ao destino. O avião não ganhou magicamente uma velocidade supersônica, além da máxima de cruzeiro limitada para o modelo. Isso era fisicamente impossível. O oficial deve ter cometido um erro. Mas quando as nuvens se dissiparam, Bruce viu que realmente estava sobre Miami. O avião pousou em segurança e era hora de tentar resolver este mistério. O piloto verificou o combustível restante e o relógio. Depois de um pequeno cálculo, ficou ainda mais confuso. A aeronave não gastou a quantidade de combustível que deveria. Registros de arquivos mostram que 84 manchas solares foram registradas naquele dia, bem como um enorme vento solar. Isso causaria distúrbios na magnetosfera da Terra, que poderiam prejudicar os instrumentos e radares do avião. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar como o avião chegou a Miami tão rápido. Talvez no futuro a verdade seja revelada. Enquanto isso, continua sendo mais um enigma misterioso do Triângulo das Bermudas. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar usando um mapa de papel comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma pequena porção de água com a forma de um triângulo localizada não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos. No século XX, este lugar se tornou uma lenda. Alguns acreditam que seja o lar de uma base secreta. Outros têm certeza de que é um portal do tempo. Os navios são pegos por uma forte tempestade e se movem para o passado ou para o futuro. Há também uma teoria de que a cidade de Atlântida está localizada logo abaixo do Triângulo das Bermudas. Suas tecnologias criam explosões de energia e destroem navios. Até os aviões têm chance de desaparecer nessa área. Tudo isso foi tão longe que, se algo estranho acontecer no oceano,
Todos pensam que está de alguma forma relacionado ao Triângulo das Bermudas. O medo do Triângulo se tornou popular através de livros e filmes. Diretores, escritores e jornalistas gostam de usar esse tema, mas nesses trabalhos você vê apenas algumas respostas corretas. Você pode descobrir a verdade sobre este lugar se olhar de perto. Primeiro, refutaremos as teorias mais fracas. Objetos espaciais, Atlântida, viagens no tempo. Todos esses mitos surgiram em meados do século XX. Não havia registros sobre fenômenos misteriosos antes dessa época. As pessoas apenas notaram que muitos navios afundavam ali. Foi então que um autor escreveu um livro sobre a cidade de Atlântida nas águas do Triângulo. O autor não forneceu nenhuma evidência, mas descreveu essa hipótese de forma muito convincente. As pessoas leram e gostaram. A psique humana gosta de ler algo secreto. Aprender algo que ninguém mais sabe faz você se sentir especial. E claro, você começa a acreditar nesse segredo. Então essa foi uma das razões pelas quais o livro do Triângulo das Bermudas se tornou tão popular. Ele trouxe muito dinheiro para o autor, e outras pessoas também quiseram enriquecer da mesma maneira. Algumas outras teorias fantásticas sobre viagens no tempo e bases secretas surgiram desde então. As pessoas começaram a fazer documentários. Todos esses trabalhos dedicados à natureza mística do Triângulo foram baseados não em fatos reais, mas em teorias de outros livros. É impossível encontrar a verdade neste caos. Algumas pessoas gostam de saber segredos, mesmo que sejam falsos. Sempre é possível encontrar a verdade se por acaso você quiser. Basta pegar qualquer mito e buscar as fontes que comprovem. Muito provavelmente você não encontrará nada além de livros e filmes não científicos. Há também coisas mais realistas sobre o Triângulo, mas que não são menos interessantes. Uma hipótese diz que os navios desapareceram devido ao metano. Existem depósitos deste gás no fundo do mar sob essa região. Às vezes, o gás se solta de lá e sobe à superfície. Assim que o metano entra em contato com a água, assume a forma de bolhas gigantes. Então, essas bolhas espumam a água e criam grandes ondas que balançam os navios. Esta teoria é bastante real, e tal fenômeno natural existe, mas não no Triângulo das Bermudas. Nenhum dos numerosos estudos confirmou a presença de uma concentração aumentada deste gás ali. A última erupção de metano ocorreu no local há cerca de 15 mil anos. Outra teoria realista são os vagalhões. Essas ondas gigantes se formam sem tempestades e ventos. A superfície da água calma pode se transformar em uma grande onda da altura de um prédio de 5 andares em 3 segundos. Ela afunda o navio e depois desaparece rapidamente. O mar fica calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Alguns cientistas acreditam que uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário cria esse fenômeno. Mas alguns casos registrados não envolveram vento. Outra versão diz que a onda nasce graças à colisão de correntes quentes e frias. A teoria mais intrigante fala do vampirismo cinético que forma as ondas. Sob certas condições naturais, as ondas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas as ondas haverá a maior, a vampira. Ela absorve a energia de todas as outras. Quando o poder é acumulado, a onda vampiro o espalha. Isso explica a força do impacto e seu súbito desaparecimento. Todas as teorias parecem lógicas, mas os cientistas ainda não conseguiram descobrir a natureza desse fenômeno. Sim, os vagalhões podem carregar navios para debaixo d'água, mas não apenas no Triângulo das Bermudas. Eles raramente aparecem em todas as águas dos oceanos do mundo. Então vamos para a próxima teoria. Alguns dos que navegaram por este local relataram que seus dispositivos de navegação ficaram instáveis. A bússola e os eletrônicos quebraram. O sinal e as comunicações de rádio foram perdidos. Precisamos olhar para o Triângulo do Espaço para descobrir o motivo. Se você usar sensores e dispositivos especiais, verá que o campo magnético da Terra é mais fraco acima do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Os astronautas da EEI disseram que o Triângulo recebe mais partículas solares do que qualquer outra parte do planeta. Por isso, os eletrônicos são instáveis nessa área. Mas tais falhas não ocorrem com satélites e outros objetos espaciais voando na atmosfera do nosso planeta. Áreas com campo magnético enfraquecido aparecem em todo o mundo e raramente interrompem a navegação. Isso significa que navios e aviões funcionam de forma estável nessas condições. Mesmo assim, uma bússola não funciona corretamente na área do Triângulo. Será que alguma anomalia magnética afeta os sistemas de navegação? Essa teoria foi rapidamente refutada. Os cientistas verificam regularmente o mapa magnético dessa região e não encontram desvios do normal.
A razão para o funcionamento instável de uma bússola não é uma anomalia. O Triângulo das Bermudas é um dos poucos lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o do polo magnético coincidem. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico. O polo magnético está constantemente se movendo ao redor do globo diretamente para o norte. Às vezes, esses polos colidem e causam um fenômeno conhecido como linhas agônicas. Se você cair nessa linha, sua bússola se comportará estranhamente e não apontará para o norte verdadeiro. É por isso que tantos navios desapareceram neste local no início do século XX. As pessoas usavam uma bússola comum. Não havia as tecnologias de navegação modernas, e o mau funcionamento da bússola poderia levar a consequências desastrosas. Imagine que você é o capitão de um navio em, digamos, 1901. Sua bússola está guiando seu caminho. Você sabe que sempre precisa navegar para o norte para chegar à Terra. Então, entra no Triângulo das Bermudas. Olha para a bússola e percebe que a posição da seta mudou ligeiramente. Agora você precisa se mover em outra direção. Essa direção é a errada, mas você ainda não sabe disso. Você pega o caminho errado e acaba na região do Caribe. Essa área está cheia de pequenas ilhas, e o fundo do mar não é profundo o suficiente. Seu navio sobe em um banco de areia. Você está preso e não tem ideia de onde está. Foi assim que alguns navios desapareceram nesta região. Se você tivesse GPS, não teria perdido sua rota e teria navegado em segurança para a terra firme. A propósito, agora, no século XXI, você pode usar uma bússola aqui sem problemas, já que o Polo Norte magnético não encontra mais o verdadeiro no território do Triângulo das Bermudas. As linhas agônicas estão em outro lugar agora. Mas ainda assim, por algum motivo, os navios se perdem aqui. E agora chegamos à solução mais inesperada para o problema do Triângulo das Bermudas. Sim, os barcos às vezes desaparecem nessa região. E a razão para isso é água, oceano, natureza. Chame como quiser. Infelizmente, navios afundam em todo o mundo. Não tenha medo de um triângulo. Há lugares no território do Oceano Atlântico onde mais barcos desaparecem. E o Triângulo das Bermudas nem está no top 10 deles. Mas por que ninguém sabe sobre eles? É porque foram escritos contos de fadas sobre um lugar em particular. Uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. Você consegue adivinhar onde a maioria dos naufrágios estatisticamente ocorre? Em um lugar com muitos veleiros, ou seja, nesta região. A única afirmação verdadeira sobre o Triângulo das Bermudas são as frequentes tempestades. Mas mesmo o mau tempo e um mar revolto nem sempre afundam navios. Além disso, furacões geralmente se formam no território do Triângulo. A região das Bermudas tem alta pressão atmosférica. Essa pressão desvia as nuvens de tempestade em direção ao Triângulo. Ventos fortes e ondas grandes podem afundar navios, e relâmpagos podem danificar aviões, mas isso não é único. Então, não culpe o Triângulo por todos os problemas. É um lugar bonito e pitoresco que atrai muitos turistas.